Bom, esse vídeo é a aula introdutória do curso que eu estou organizando a respeito de uma ferramenta chamada Crossbar. Você pode saber mais a respeito dela em crossbar.io. Por que eu resolvi falar justamente do Crossbar? Em primeiro lugar, por natureza eu sou um arquiteto de sistemas. E um dos desafios da arquitetura de sistemas, especialmente quando você tem muitos componentes conversando entre si, é justamente fazer com que eles conversem entre si. Você tem vários métodos de fazer isso, desde o HTTP simples até um sistema de RPC, um SOAP da vida, né? Mas alguns métodos são muito bons, outros são muito ruins, e isso varia muito de situação para situação. Às vezes você quer compatibilidade com o sistema legado, às vezes você está fazendo tudo do zero. O Crossbar vai muito bem nesse aspecto de tanto facilitar a criação de componentes novos, quanto você compatibilizar com componentes antigos, que de repente precisam acessar uma API REST, HTTP clássica, até sensores de campo que vão conversar via MQTT, que seja. Então o Crossbar serve basicamente para dois principais propósitos distintos. Ou não muito distintos, mas o primeiro é mensageria. Então ele trabalha primariamente com mensagens etéreas, né? Mensagens que podem ser descartadas, elas não são por natureza persistidas. Embora tenha a implementação de histórico de mensagens que dá para recuperar depois, vamos explicar isso durante o curso. E o segundo aspecto, que é bem interessante os dois estarem juntos na mesma ferramenta, é o sistema de RPC. O Crossbar lida com uma maneira bem interessante de fazer RPC, que é um componente registrar por nome um método e os outros componentes chamarem esse método por nome. Então ele faz o papel de dealer de RPC. Então um componente não chama diretamente o outro, ele passa essa requisição pelo roteador, que é o Crossbar, para ele passar para o componente que vai responder. Isso é bem interessante, e é interessante você ter um componente externo na sua arquitetura, externo no sentido de você ter um roteador de mensagens e de RPC, e não mais deixar isso nas cascas dos seus componentes que estão à volta. Então, cada componente, num sistema que usa aí o Crossbar, vai precisar falar só com o Crossbar, basicamente. É claro, se o teu componente envia e-mail, usa API externa, ele vai falar com essas APIs, mas, ou se você quiser acesso direto ao banco, vai falar direto com o banco. Mas os componentes mais simples e mais tranquilos, que vão registrar um método ou responder reativamente a um evento, eles precisam falar com um sistema só, com uma linguagem só, um protocolo só, que é o WAMP, que é o protocolo que o Crossbar usa. Não confunda o WAMP com aquela pilha clássica do Windows, Apache, MySQL, PHP. WAMP significa Web Application Messaging Protocol, é o protocolo de mensageria entre aplicações web. O Crossbar trabalha bem com WebSocket, então é muito fácil você fazer uma aplicação para rodar no browser para trabalhar com o Crossbar. Você tem o Autobahn JS, o pessoal que usa Vue.js tem um componente pronto para isso também, é bem tranquilo de trabalhar. Então fazer aplicações reativas é uma coisa fácil. Trabalha bem também com sockets normais, sockets de internet mesmo, e trabalha com o Unix Socket, caso você esteja trabalhando dentro da mesma máquina, tem acesso ao sistema de arquivos. Além disso, você tem bridges, ou pontes, quer dizer, o teu componente pode comunicar-se só com o Crossbar, registrar um método ali no Crossbar, e o Crossbar cria uma ponte HTTP REST, ou HTTP, não é bem REST isso, né? Chamada de procedimento. Mas se você tem um outro cliente legado que só consegue falar HTTP, você vai conseguir chamar os métodos do teu componente novo. Então ele serve como uma cola muito interessante. É um negócio bem legal. Mas por que eu vou fazer um curso a respeito de Crossbar se a documentação é tão rica? A documentação é realmente boa. Tem muitos exemplos, tem uma comunidade até bem ativa, os desenvolvedores respondem as dúvidas e corrigem issues e tudo mais, porque documentação não é mão na massa, tá? E eu tenho experiência de mão na massa com Crossbar, eu já fiz componentes funcionarem e tem coisas que a documentação não passa, que são macetes. Então, desde o macete de começar a rodar o Crossbar, até você fazer a autorização do jeito certo,
você configurar o roteador do jeito certo, com os timeouts adequados, por exemplo, as políticas que você vai usar. A melhor forma é trabalhar com os realms, que são os reinos de autenticação, autorização. Esses macetes a documentação não dá. Então, nesse curso aqui você vai aprender desde o básico do Crossbar, a gente vai falar um pouco sobre arquiteturas de software e tudo mais no começo, instalar, botar para rodar, fazer os componentes comunicarem, até você resolver de antemão problemas que em campo surgiriam e que já surgiram para mim. E eu já resolvi, eu já sei o macete e eu vou passar para vocês. Então o Crossbar é uma ferramenta legal, é uma ferramenta que permite, entre outras coisas, isso eu acho muito interessante, ele permite que você comece a se desprender das amarras da linguagem. Então você começou a fazer o teu sistema em C#, em Java, em PHP, que seja, você começa a usar o Crossbar e você permite que os novos componentes sejam em qualquer linguagem que fale o AMP. Isso inclui C#, Java e PHP. Python, Ruby e o que mais for. Então é bem legal você começar a ter a opção de usar a linguagem certa para resolver o problema certo. Eu lembro que uma vez eu precisei fazer um softwarezinho que fazia combinações de pessoas baseadas em skills. Então, uma determinada pessoa tinha 1, 2, 3 skills, a outra tinha 2, alguns tinham overlap entre eles, e você queria fazer uma combinação mais otimizada com relação a esses skills, dado um número de pessoas. Isso faz muito tempo, eu lembro que eu fiz em Python, e foram muitas linhas de Python para escrever esse programa do jeito certo. Fiz o programinha, estava usando ele, achei útil, mas uns dias depois eu pensei assim, esse é um problema que se modelaria muito bem em Prolog, né? Que é a programação lógica. Então fui lá, corri atrás do Prolog, relembrei os conceitos e pensei, vou reescrever esse meu programa aqui em Prolog. 3 linhas. 3 linhas de Prolog, eu resolvi. Eu vejo como isso é interessante, você começar a ter a liberdade dentro do teu sistema de usar a ferramenta certa para resolver o problema certo, tá? Fora isso, eu tenho experiência tanto em APIs comunicando-se entre si com HTTP REST, quanto com o Crossbar. Isso é bem interessante. Por quê? Porque foi me deixando mais consciente de que, eventualmente, conforme a tua arquitetura vai progredindo, conforme o teu software vai evoluindo, você vai deixando de se conformar àquele padrão do HTTP, que é correr atrás de dados, né? Tudo no HTTP, na verdade, é dados. E você tem menos aquela sensação de chamar um procedimento remoto via HTTP. É possível? Claro que é. O pessoal geralmente faz post ali e ele vai executar alguma coisa. Mas isso não é a linguagem mais natural para chamar métodos remotos. E quando você vai sentindo cada vez mais essa necessidade de começar a chamar RPC de uma maneira mais sadia, mais sã e mais correta, o Crossbar vem muito bem a calhar. Que ele já tem a mensageria que você provavelmente já está usando e ele te dá um sistema de RPC fantástico, simples e excelente. Então, quando você implementa em HTTP, você tem que fazer toda uma casca em volta do teu chamador de RPC, porque pode dar um erro 500 lá no servidor, pode dar um erro 401, 403, você tem que ficar tratando isso de uma maneira que, na verdade, não é natural. Você fica dando if, ou se a tua biblioteca suporta exceções, fica tratando exceção. Isso é um jeito de fazer, mas no Crossbar ele te dá uma naturalidade muito grande entre a comunicação, por exemplo, do JavaScript com o teu back-end, seja ele a linguagem que for. Então, em HTTP, você vai passar um parâmetro lá, por exemplo, true ou false. Então, beleza, true ou false. Lá no teu cliente, você manda uma string, true. Mas quando chega no back-end, você tem que fazer o parsing dela, verificar se é um true, se é um false, se é uma terceira opção que não existe no teu padrão booleano. Então, você tem que ficar fazendo essas pequenas idiosincrasias que somem no Crossbar. Então, se o cliente lá manda um true de JavaScript, você vai receber um true de Python ou um true de Ruby. Se o cliente manda um null de JavaScript, o Python vai receber none, ou qualquer que seja o null idiomático que a tua linguagem use. Então, isso é bem interessante. Se o back-end, por exemplo, explode numa exceção não tratada, essa exceção vai viajar até o JavaScript e vai chegar lá como uma exceção. Então isso é fantástico, você começa a ter naturalidade entre os componentes. Isso é
excelente. Quando você começa a usar e percebe e vê a coisa funcionando, você vê quão excelente isso é. O Crossbar tem até um aspecto interessante que ele serve para servir arquivos estáticos. Então você consegue, por exemplo, ter um site reativo criado com HTML e JavaScript que vai ser servido pelo Crossbar, vai usar o Crossbar para chamar RPC e vai usar o Crossbar como sistema de mensageria. Então você consegue ali muito facilmente ter tudo em um. Você quer fazer uma aplicaçãozinha rápida que, você quer um cliente comunicando com o outro em tempo real, põe tudo no Crossbar e resolve ali. Ele vai resolver arquivo estático e tudo mais, embora não seja necessário, você não precisa usar ele como servidor web. Ele tem, digamos, facilidades embutidas. Ademais, se for no crossbar.io, você vai ver que ele surgiu dentro de uma empresa para resolver as necessidades do mundo real daquela empresa. Então isso é bem legal, ele não é uma solução procurando problema. Ele foi uma solução para um problema que já existia. Na próxima aula a gente vai falar rapidão a respeito de arquiteturas de software. Bem por cima a questão de componentização. Vai falar um pouco sobre arquiteturas orientadas a eventos, que é importante você entender isso, para você ver o valor do Crossbar. A gente vai usar exemplos reais e práticos, vai ser bem legal. E em seguida a gente entra no Crossbar de verdade, beleza? Eu espero que você tire proveito dessas aulas, seja uma coisa que seja útil para a tua vida, como foi para a minha. Acredito que vai ser sim. Isso aí. Câmbio, desligo.